Boa tarde, queridos alunos. Eu vou estar gravando essa aula para vocês, para a gente estar resolvendo essa atividade, ou ajudando vocês a resolver essa atividade de OE, né? Do terceiro bimestre, atividade 3 do terceiro bimestre de OE, que vai tratar de fração geratriz, né? Fração já é um tema que existe um pouco de dificuldade, né? Aí a gente volta na necessidade de vocês lembrarem dos conceitos de fração, da importância dos conceitos de fração, né? Da simplificação, da equivalência. Então, nesse exercício especificamente, ou nessa atividade especificamente 3 do terceiro bimestre, a gente vai tratar a fração geratriz, que é aquela fração que, dividindo o numerador e o denominador, a gente vai encontrar uma dízima periódica, né? E o que é uma dízima periódica? É um número decimal onde a parte decimal se repete, né, infinitamente. Tá? Então, para que vocês entendam, eu vou colocar alguns exemplos aqui e colocando o exemplo que tem na nossa atividade para que vocês, ao assistir o vídeo e fazer a atividade, vocês tenham mais facilidade de acompanhar, ok? Então, fração geratriz, né? O que significa? É aquela fração onde, se dividindo o numerador pelo denominador, você vai encontrar como resultado uma dízima periódica, que é um número decimal, onde a parte decimal se repete infinitamente, ok? Então, é uma explicação que dá para você realmente entender. A gente tem dois tipos de números decimais. O número decimal, onde a parte decimal que se repete, né, é um período só, ou seja, um número só, aqui é o 2, 2, 2, 2, ou, né, a frase que eu chamo de dízima periódica simples, onde o número se repete, mas é um período único. Aqui, aonde o período é por mais de um organismo. Então, aqui no caso 45, 45, aqui, vamos por outros exemplos, né? 32, 32, 32. Então, essa daqui é uma dízima periódica simples, onde o período é apenas um número, e aqui, onde o período é mais de um número, a gente chama de dízima periódica composta, ok? Beleza? Então isso é importante, tá? Como a gente chama fração geratriz, né? Então eu falei para vocês que é quando eu divido o numerador e o denominador, né? E eu encontro essa dízima periódica. Agora, a fração geratriz, ela vai me dizer, né? Para eu achar qual foi a fração que gerou essa dízima periódica, beleza? Então, a fração geratriz é a fração que gerou essa dízima, ok? Beleza? Tá mais claro assim? Tá. Então, a fração geratriz é uma fração que gera uma dízima periódica. E como que ela gera isso? Quando eu divido o numerador e o denominador, né? Pelo denominador, eu acho essa dízima periódica, que pode ser simples ou pode ser composta. Existem duas maneiras de eu achar a fração geratriz, tá? Existem outras maneiras, mas vamos trabalhar duas maneiras. Existe uma maneira onde você vai, primeiro passo, acompanhando aqui na atividade, vocês vão ter isso, né? Eu estou exatamente reproduzindo a atividade aqui, para que na hora de fazer, vocês lembrem e vão acompanhando, assistindo o vídeo
e acompanhando para resolver a atividade. Você vai igualar, o primeiro passo, você vai igualar a dízima periódica a uma incógnita. Por exemplo, x. O que é uma incógnita? Um número, uma letra, né? Posso chamar de x, y, a letra que eu quiser, né? De forma a escrever uma equação do primeiro grau. Então você vai igualar a sua dízima periódica aqui, vamos dizer a x. Então, ó, eu vou dizer que isso aqui é igual a x, ok? Esse é meu primeiro passo. Depois eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação, porque aqui eu tenho a equação, aqui ó, uma incógnita e uma igualdade, que já caracteriza uma equação, e a gente viu isso na nossa aula anterior, né? Na nossa atividade anterior a essa. E aí, ó, vou multiplicar ambos os lados da minha equação por 10, ok? Então, vou multiplicar por 10, tá? Que é o segundo passo, múltiplo de 10. Para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar, para que o período fique antes da vírgula. Aqui, ó. Quantas casas decimais eu devo andar? Apenas uma aqui, né? Então, vou multiplicar por 10. O terceiro passo, diminuir, ou seja, subtrair a equação encontrada da equação inicial. E o quarto passo, isolar, tá? Então, vamos lá devagar. Multiplico por 10 aqui, eu vou dizer que 10 vezes x vai dar 10x. Né? Vou dizer que 10 vezes 0,22222, aqui eu vou andar uma casa, ok? Então vai ficar 2,222 e assim infinitamente, ok? Agora eu vou pegar e vou subtrair da minha equação inicial. Aqui, ó, quem que era? É 0,2222 igual a x. Então vou colocar aqui, ó, menos, estou subtraindo, 10x menos x é igual a quem? É igual a menos 2 menos 2, 2, 2. Vamos acompanhando aí, ó. Agora aqui eu faço a subtração, ok? Beleza? Aí, ó, de 10x eu tiro x, fica 9x, ok? Ok. Aqui, ó. Eu corto essa parte aqui decimal, né? Porque são iguais, eu posso cortar. E aqui vai sobrar aqui 2. Beleza? Agora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, vou passar para cá, ó. Eu tenho aqui que 9x é igual a 2. Ok? Beleza? Desculpa. Aqui. Não está certo. 10. Ok. Tá certinho. Bora lá. Continuando. Aí, ó, o que eu tenho aqui, ó? Agora eu vou isolar o x. Não é uma equação? Sim. O que eu quero saber? O valor de x. Então, eu vou dizer que x é igual a 2 nonos. Ok? Aí vai cair agora na simplificação de fração. Beleza? Dá para simplificar? Não. Então, quem que é a minha fração que gerou, né, essa dízima? 2 nonos. Então, essa é a minha fração geratriz. É o que eu chamo de fração geratriz. É a fração que gerou essa dízima. Beleza? Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Então, não existe dificuldade. Isso é uma maneira da gente resolver, né? É uma maneira, digamos assim, que eu preciso utilizar a equação, mas uma maneira que você precisa saber, porque lá na frente, na próxima atividade, eu vou trabalhar, né, com fração geratriz, colocando as expressões, para que você resolva as expressões. Então, é importante que você saiba resolver dessa maneira. Essa é uma. Agora vamos resolver a segunda maneira, que a gente chama de, né, de um método prático, né? No método prático, como é que eu faço? Eu tenho, por exemplo, no método prático, eu tenho
0,2, vamos fazer com a mesma, tá? Mas é tudo a mesma coisa. Depois eu faço com o outro de vocês. Então, o que que eu tenho no método prático? Olha, para encontrar a fração geratriz de uma dízimo periódico, podemos ainda utilizar, né, esse método prático. Por exemplo, para encontrar a fração, usamos assim. Ó, aqui eu igualo, né? E eu vou ter a parte do período, que é depois da vírgula, 2, menos a parte inteira, que é no caso aqui o 0, menos 0, dividido por quê? Dividido por 9. E por que por 9, professor? Porque o período, né, a gente tem aqui apenas um número do período que se repete. Então aqui vai ser apenas o 9. Se tivesse 2 9, e assim sucessivamente, vocês vão estar com essa explicação de posse aí. Por isso que é 9. Se fosse aqui, no caso 25, então aqui seria 9, 9, ok? Por quê? Porque se você voltar ao primeiro método de resolver, vocês vão ver que a gente subtraiu ali, ok? Então aqui o que eu vou fazer? Resolver, tá? Então, ó, de 2 eu tiro 0, fica quanto? Não é 0 não, hein? É 2. Então, 2 nonos. Pronto. Achei a fração geratriz, tá? Então, essa é a fração que gerou essa dízima periódica. Observem que não é difícil, é apenas, como é que se diz, você lembrar dos conceitos que você aprendeu em fração. São conceitos que você vai estar aplicando não só, né, em fração geratriz, como em muitas coisas, porque a fração te leva a muitos conteúdos, tá? Então eu gostaria que você resolvesse o exercício. Na segunda-feira eu tenho live com vocês, que vocês abram, que vocês vejam se vocês adquiriram habilidade para resolver. E mesmo que não seja no momento da live, se vocês tiverem dificuldade, me chama lá que eu ajudo, né, explico, tiro a dúvida. Agora, o importante é que a gente não deixe isso com dúvida, porque senão acumula essa dúvida e lá na frente eu tenho mais dificuldade, porque o conhecimento é cumulativo, beleza? Então eu acredito que deu para vocês entenderem como que eu descubro a fração que gerou a minha dízima periódica, beleza? Abraço para vocês.